Senhores, mais uma vez, muito bem-vindos ao canal Stel Podcast. Hoje vamos falar de um assunto que está bombando esta semana, que é a criação mais nova do Facebook, o Metaverso, matriz simulada ou real matriz, você que diz, porque será que você está vivendo apenas uma Matrix? Será que você está vivendo apenas uma simulação de computador? Ou apenas um sonho lúcido, quem sabe? Bom, vamos continuar aqui neste querido e amado podcast falando sobre esse assunto que vai levar um pouquinho de tempo para que as pessoas possam assimilar o que de fato vai acontecer, porque a humanidade ela está cega e por estar cega ela só acredita na mídia e a mídia não vai falar coisas boas, não é? Sigamos, senhores. E antes de mais nada eu quero comentar que estou aqui colocando na descrição do podcast o site da revista Fórum, que lançou essa semana um artigo muito interessante falando sobre justamente o metaverso, né? O metaverso do Mark Zuckerberg. E o título é bem assim: Metaverso, a aposta transhumana do grande reset mundial. O que quer dizer isso, né, gente? Vamos comentar um pouquinho sobre esse artigo, né? Algumas coisas só que eu quero comentar. Para continuarmos a seguir esse assunto, peço o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e assine o sininho, porque muita gente não está recebendo as notificações. Logicamente, quando é um canal que fala sobre abertura da consciência, a matriz de controle não quer que isso atinja número de pessoas o suficiente. Então ela sempre vai brecar um pouco mais a circulação. Vamos lá, senhores, vamos falar agora aqui sobre o artigo Metaverso, a aposta transhumana do grande reset mundial. Bom, para você que nunca ouviu falar sobre o grande reset mundial, existe uma reunião anual que acontece no Fórum Econômico, né, Mundial, que eles lá debatem sobre o futuro da humanidade, né? E em 2020 teve o debate sobre um possível reset mundial. O que quer dizer isso? Bom, senhores, passamos uma situação na humanidade em que todas as pessoas tiveram que ficar em casa, tiveram que ficar presas, né? Tiveram que mudar seus hábitos por causa de uma, abre aspas, ameaça. E com isso, a economia, logicamente, teve um break, teve um desequilíbrio. O que é que acontece? As grandes corporações, né, as pessoas que movem o mundo, que são benevolentes, para não dizer o contrário, elas sempre se reúnem para poder mostrar uma solução talvez interessante para a nossa humanidade. E uma dessas reuniões foi falando sobre esse possível reset e recomeçar, apertar o botão do reset do videogame e fazer tudo de novo. Então, teve essa possibilidade na conversa deles, né, por causa que não tem como o mundo seguir dessa maneira, né? Não existe mais a possibilidade de um mundo em desequilíbrio, um mundo em que o ambiente está em perigo, um mundo que não respeita as minorias e por aí vai, né? E quem acompanha o canal sabe a ironia que eu estou falando nessas frases, tá? Além do mais, não só neste fórum, mas em outras reuniões importantes mundiais de respeito, fizeram muitas simulações, né? Uma delas foi a simulação em 2018, se não me falha a memória, sobre um vírus mortal, um vírus letal, né? E como é que a humanidade reagiria a isso. Então vemos que depois de um tempo aconteceu isso, né? Depois de um tempo veio essa palavrinha que eu não vou falar porque pode brecar o canal, mas essas férias prolongadas, né? Teve essas férias prolongadas, e depois dessas férias prolongadas começou a vir a solução através da picada de abelha. E teve outras simulações, como disse, né? Eu não tô continuando, desculpem. Que fez com que tivesse um ataque cibernético mundial também. E vocês percebem em algumas notícias que começaram alguns países a sofrerem ataques.
Né? Isso tudo é um planejamento para algo maior. Né? Tem a Agenda 2030, Agenda 2045, 2060, que é uma agenda que a ONU, a representante do governo oculto, vai mostrar para as pessoas o que vão fazer. Né? De maneira sempre muito sutil, de maneira sempre camuflando uma fantasia, né? Deixando todo mundo bem. E nesse assunto do grande reset vem essa parte do transhumano. O que seria um transhumano? Um transhumano seria a mistura entre máquinas e homens, né? Uma coisa híbrida, onde o homem, teoricamente, tem domínio sobre a máquina que está implantada nele. Mas aí é meio contraditório, porque uma inteligência artificial ela vai saber muito bem quando começar a ter coragem em fazer seu plano vir à tona, né? Ou seja, ele vai ver que o humano ele é falho e não quer estar submisso a uma coisa que é imperfeita, né? E aí vem o metaverso. O metaverso nada mais é, senhores, de uma simulação, né? Uma realidade simulada, uma Matrix, literalmente uma Matrix, em forma de game por enquanto, né? Mas aí dentro dela existem possibilidades de você viver, né? Você viver, você trabalhar, você ganhar dinheiro, e isso é lá na frente eu vejo, né? Por enquanto o Mark, ele apenas está colocando isso como um ponto de vista muito mais pequeno, mas a tendência é evoluir para essa maneira. E como vivemos a quarta revolução industrial é a parte digital, mundo digital. As grandes corporações, elas vão apoiar isso, né? Porque as grandes corporações fazem parte sempre da média pirâmide para cima, do topo da pirâmide. Então elas vão ganhar com isso, então elas apoiam, elas sempre vão financiar, né? E além do mais, sempre essas corporações levam a tendência as pessoas a quererem isso, né? Quando você fala sobre mensagem subliminar, quando você fala sobre frequência, ondas, é muito fácil, senhores, conseguir manipular a mente humana, conseguir controlar a mente humana com pulsos eletromagnéticos. E vamos falar um pouco mais sobre isso no final do podcast, mas só coloquem aí, só anotem o que eu quero dizer com isso. E aí, se a gente voltarmos um pouquinho no tempo, colocar em 1984, teve um livro lançado pelo William Gibson, que é Neuromancer, que ele fala sobre a inteligência artificial, em 84, gente, isso há 37 anos atrás, né? Então, já ele falava sobre inteligência artificial, o domínio dela, a Matrix real, a Matrix implantada através de tecnologia na mente humana, e surgindo a holografia, surgindo a dependência da humanidade por essa holografia. Pegue um pouco a situação que vivemos, certo? Vamos colocar o transhumanismo nisso. Vamos ver a mistura da máquina com o homem. Veja o perigo que está acontecendo. Por quê? Primeiro, temos a tecnologia facilitando a vida humana. E isso eu concordo, a tecnologia ela nos dá uma praticidade. É ótimo isso, concordo plenamente. Mas aí vem a praticidade, vem a burrice humana, o comodismo humano em achar que ele consegue controlar tudo, né? Vem aí o ego, o orgulho, e achar que ele é intocável. Aí você pega a situação que a humanidade está vivendo, em se resguardar no lar, vê que não está tendo mais trabalho como tinha antes, vê que as escolas não são mais como era antes. Então, todos esses pontos, eles são favoráveis a se colocar uma nova realidade no planeta Terra. E aí vem esse meta. Vem esse meta para ajudar as pessoas a conseguirem interagir com outras de maneira virtual. Você não vai sair de casa, você vai estar na segurança da sua casa, sem nenhuma ameaça invisível fora. Você vai estar trabalhando, ganhando dinheiro e interagindo com seus melhores amigos nas redes sociais, com seus familiares e por aí vai. Né? Olha que coisa bacana, olha como essas pessoas que mandam no mundo querem que estejamos bem, não é verdade? Aí tu imagina, além disso, veja como o nosso organismo vai sofrer
demasiadamente com isso, porque já sofremos hoje uma bomba que danifica nosso corpo de maneira estrondosa, começando com Wi-Fi, radiações de Wi-Fi, 5G, alimentação totalmente industrializada, e nessa alimentação vem transgênicos, vem nanotecnologia, né? Vem metais pesados, aí vem a água, que não é nada originalmente natural, essa água industrializada. Aí vem pelo ar, através dos aviões que jogam coisas, né, para purificar o ar. E temos a picadinha de abelha, que todo mundo está indo na fila. Micro-ondas. Isso tudo é uma bomba para o nosso organismo. Tu imagina você estar numa cidade grande, rodeado disso, sendo bombardeado enfim, de maneira eletromagnética, porque não saía a palavra. Então, uma bomba eletromagnética que só vai dar danos para o seu corpo, para as suas células, né? Para você ter ideia, o micro-ondas, ele muda a composição dos alimentos, da água, ele vibra tão intensamente aquela molécula que ela não é mais original. Então você deglute aquilo, vai para o seu corpo, você não sabe que está tomando ou bebendo alguma coisa ou comendo alguma coisa totalmente pesada para seu estômago, para sua vida como um todo, né? E quando falamos de nanotecnologia, falamos de tecnologia em miniatura dentro do seu corpo, que ela é ativada através das ondas externas de pulsos eletromagnéticos que recebe comandos específicos para fazer certas atitudes específicas. Então, você, estando com isso dentro do seu corpo, você não está 100% pensando você por você. Você está sendo induzido a pensar de uma maneira, sentir coisas que você não sentia e talvez entrar em uma neurose que você não deveria estar entrando. Então, através das radiações, com todo esse peso, você imagina, gente, você entrando num universo digital dependente daquilo, altamente isolado do mundo real e só servindo como marionete e só sendo um ratinho que só vai seguir aquilo, né? Você, quando você está assistindo uma TV, você está recebendo uma carga pela TV, principalmente daquela emissora que é a maior emissora do Brasil, pelo menos até hoje está sendo, mas ela vai ter seu fim, né? Muito bem merecido, né? Porque se tem uma emissora que vai colocar mentira na TV, ela está prejudicando a humanidade como um todo, e ela sim vai ter o caminho que merece ter. Aí vemos esses impulsos, essas decisões externas, e não é à toa que vem muitos acontecimentos inexplicados, muitas pessoas que do nada surtam, ou que recebem comandos mentais para fazer certas coisas e dizem que foi Deus que falou. Já viram essa história? Pois é, não estou dizendo que seja, tá? Estou apenas comentando. Então as pessoas já são imbecis, elas vão entrar no mundo para imbecilizar mais. Elas vão viver de fato numa fantasia demasiada, vão perder a essência, vão perder o poder divino que estavam nelas. Muitas das sociedades estelares entraram em conflito porque acabaram dando caminho para a tecnologia de maneira demasiada sem controle e acabou perdendo o poder divino que tinha. Ficaram submissos à tecnologia até o ponto da IA, essa que eu estou falando, por exemplo, ela se negativar ou ter um programa contaminado e aí começar a fazer a aniquilação ou domínio ou conquistas invasivas em outros planetas, e aí criando um império gigante. Entendeu? Então esse é o perigo de você estar submisso à tecnologia. Não estou dizendo que você não deve usar. Se você usar de maneira confortável, não. Se você usar de maneira consciente, não vejo perigo nenhum. O fato é que
As pessoas não estão ligando, estão um pouco se fudendo para o autoconhecimento e só querem coisas que o mundo dos prazeres está dando. Esse planeta prisão não é Gaia, né? A planeta Terra, ela não é ruim. O fato é quem está por trás de Gaia, quem está dominando ela, que não é tão bonzinho, não é tão interessante. E você coloca a análise sobre o filme Matrix, sobre as pessoas estarem logadas naquela realidade, sobre viver hologramas. Você não pode provar que eu estou errado, nem eu posso provar que estou certo. Vivemos aqui, eu estou colocando apenas uma frase. Você não pode provar que você está vivendo um mundo real. Você pode estar vivendo uma Matrix, você pode estar vivendo uma realidade simulada, e você está em outro local, você pode estar vivendo apenas um sonho lúcido, né? Quando a gente conhece sobre as linhas de realidades estelares, sabemos que existe o corpo criogênico, que é o corpo extraterrestre usado de última vez antes de você entrar no processo encarnacional terrestre. Então, esse corpo criogênico, ele está em criogenia, já está dizendo, e você está desdobrado, encarnado no corpo físico. E em outro ângulo, isso é apenas um sonho desse corpo criogênico. Percebe que o buraco é mais embaixo? Não é só aquilo que estão falando para você? Então, o metaverso, o Meta, o Facebook, o Instagram, tudo isso vai virar uma bola gigante da grande ilusão humana e todos vão cair como um patinho, né? Assim como caíram desde sempre, desde que o mundo é mundo, a humanidade cai feito patinho nas mentiras contadas pelos donos do mundo, né? Dentre elas, vocês veem como o ser humano ele é tão escasso de nível cognitivo, neural, né? Da rede neural cognitiva, consciencial, ele é tão martelado pelo medo que as pessoas têm pavor de morrer. E aí passamos, quer dizer, ontem, feriado dos defuntos, né? Dia dos falecidos, que Deus o tenha. E as pessoas entram num peso emocional, numa carga emocional densa, que não vê que isso é apenas uma passagem, senhores. Vivemos apenas uma realidade fantasiosa simulada. Você só vai absorver informações e vai levar para sua mônada superior, seu estágio superior, né? Então não tenham medo, gente. Não entre nessa neurose, tá? Vivam a vida de maneira bela, de maneira boa, sabendo onde você está, mas não precisa viver nessa neurose. Entende? E aí vai chegar um ponto de que as pessoas elas têm tanto medo de morrer que vai ter sim tecnologias já tem, na verdade, né? Já tem a tecnologia oculta, mas vai vir a humanidade de você ser imortal, e aí vem a merda, porque você só vai ser alimento por mais tempo dos seres que se alimentam da energia humana. Não somos o topo da cadeia alimentar, senhores, tá? Então, eu acho burrice a pessoa querer viver eternamente. Não, viva. Não estou querendo dizer que você tem que morrer agora, não é isso. Mas você aproveita a vida ao máximo que dá, e quando a fonte lhe chamar, você vai de buenas, né? Você viveu essa encarnação e você vai de buenas, sem precisar voltar mais. Não precisa voltar mais, senhores. Mas a matriz de controle diz que você tem que voltar, porque você é um pecador e você tem culpa de tudo que aconteceu na vida passada, e para isso você tem que encarnar para poder pagar as suas dívidas, e quando estiver quase lá, você ainda tem que pagar de novo, e você vai viver essa roda de samsara de maneira eterna. Se você não sair dessa, você está full. Tá bom, gente? Então é isso. Eu espero ter esclarecido um pouquinho sobre o metaverso do Mark Zuckerberg, o universo do Facebook, que todos estão logados eternamente, mas não sabem. Todos estão dependentes disso, mas não sabem. Quando tem um colapso no WhatsApp, todo mundo morre, né? Aí migram para o Telegram. Se tem um colapso no Telegram, todo mundo morre. Aí todo mundo morreu. Olha, você já se perguntou se você consegue viver uma semana sem internet? Se sim, parabéns para você. Você com certeza é uma das porcentagens mínimas desse mundo.
Vá na natureza, senhores. Desliga um pouco a TV, saia um pouco de casa, vai ver os pássaros, vai andar um pouquinho na praia, faça alguma coisa, saia dessa realidade ilusória apenas do cotidiano das grandes cidades e saia um pouco. Tente se desligar, comece com exercícios básicos. Fique 1 hora sem celular, fique uma tarde sem celular, fique um dia sem celular. Isso não precisa ser todas as vezes fazendo isso, mas você faça periodicamente. Porque você vai lançar no seu subconsciente que não está precisando daquela realidade. Você está enganando a Matrix. Você está na Matrix, vivendo a Matrix, mas você pode enganar ela. Ok, senhores? Então é isso. Até a próxima. Se a fonte permitir, ela permite, porque você é a fonte, você decide. Ok? Até lá, senhores. O futuro da humanidade não é lindo, mas o meu bordão sempre vai ser: será lindo, gente, será lindo. Abraço.